Muito bom dia, dona Regina Roveri. Bom dia, Rodrigo della Roveri também, não é? Exatamente, a dona Regina Roveri é coordenadora do Grupo de Apoio a Viúvas, Viúvos e Pessoas que Vivem a Sós. Olha que iniciativa nova e interessante. Dona Regina, não só coordenadora, mas como desbravadora também, não é? Eu gostaria já de começar a nossa conversa sabendo qual é o conceito, o objetivo desse grupo de apoio. Olha, na realidade, nós é uma iniciativa de Dom Orlando, né? E é para justamente apoiar essas pessoas que ficam sós. Não só viúvas, viúvos, mas pessoas também que optaram por viver sós, ou mãe solteira, ou pessoas que foram abandonadas pelo esposo ou pela esposa e continuaram vivendo sós, para que essas pessoas tenham assim a força de suportarem essa dor e continuarem a viver e fazer algum trabalho para a comunidade. Então, se inserir também na sociedade, porque o que a gente percebe é que as pessoas acabam se isolando. Elas não se sentem bem acolhidas, a verdade é essa. A nossa igreja católica ou as igrejas cristãs de um modo geral deixam a desejar quanto a esse trabalho de viúvas, viúvos, pessoas sós. Se preocupam bastante, e é importante isso, se preocupam com a família de um modo geral. Mas e essas pessoas que estão sozinhas? Como é que o que acontece? Elas acabam entrando em depressão. A gente ouve pela rádio muitas vezes, né? As pessoas ligando aqui, ai, porque eu estou em depressão, principalmente quando falo com o padre Reginaldo Manzotti. Exatamente, né? É muito corriqueiro. É muito comum. Então, por que essa depressão, né? É porque realmente nós precisamos dar apoio a essas pessoas. Eles se sentirem acolhidos. Exato, mas e pessoas também que não necessariamente são idosos, né? Não necessariamente, porque nós estamos vendo quantas mortes no trânsito, né? E com jovens de moto ou de carro, ou seja lá o que for, e deixam os parceiros, as parceiras, os companheiros viúvos. E como é que fica? Às vezes nós temos um caso de uma pessoa viúva com 2 filhos com 35 anos. Então a gente pensa, é viúvo, já está no fim da linha, né? Já está com o pé na cova, como diz o outro. Nada disso. Mas não é bem assim, essa né, linha de Rodrigo? essa linha de atuação desta iniciativa, deste grupo de apoio, que é vinculado à pastoral familiar, é isso? É um braço da pastoral familiar. É um braço, porque a pastoral familiar tem os casos especiais, né? E um dos casos especiais de assistência é aqueles casamentos em segunda união. Outro caso especial é a questão da viuvez. Exatamente. Esse é um outro caso. E as pessoas que vivem sós. E aí entra esse grupo que nós estamos falando sobre ele, nós estamos apresentando aqui no Jornal Alvorada, com a senhora Regina Roveri, que é a coordenadora. E no início da nossa conversa, dona Regina, eu disse desbravadora, porque o trabalho está iniciando e a senhora também está conhecendo, está aprendendo. Eu gostaria que comentasse aqui com o nosso ouvinte sobre o início de tudo, como é que aconteceu. Olha, é um fato interessante, porque meu marido faleceu há 1 ano e meio. E no velório do meu marido, Dom Orlando esteve lá e conversando, tanto ele quanto Dom Albano estiveram lá. E conversando, ele disse, agora você vai assumir esse compromisso de trabalhar com os viúvos. No momento, a gente já estava assim, numa emoção muito grande, né? Então eu não prestei muita atenção. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo a ideia e aí eu comecei a pensar, realmente, é a hora, é agora, eu estou passando por essa experiência, porque, veja bem, Rodrigo, uma pastoral familiar que é composta de casais,
ela não pode assumir uma coordenação. Um casal não vai assumir a coordenação de um grupo de viúvos porque não passou por essa experiência. Então, quem é que tem que fazer? Quem já está nessa experiência. E ninguém pode dizer assim, comigo não vai acontecer. Porque os casados, um dia um vai ficar sozinho. Não tem como escapar disso, né? Então, precisa ter essa ideia, essa mentalidade de que os viúvos e as viúvas não podem ser pessoas isoladas, pessoas deprimidas, pessoas que estão para, vamos dizer num termo, estão para escanteio. Não é justamente isso. Porque a vida ela recomeça, não é? É claro, e recomeça de uma outra forma. Até outro dia estive aqui no programa e eu comentei isso. A gente passa pelo menos uns 10 anos da vida de casado. Fiz 45 anos. Olha que coisa vivendo boa. com meu marido, né? Ótimo. Quando ele faleceu. Desculpa. E a gente passa assim, durante uns 10 anos, tentando conviver, aprendendo a viver junto, porque não é fácil, né? Existe a família de um, a família do outro, a sogra de um, a sogra do outro, e toda aquela história. Exato. Então, quando a gente começa a conviver, que depois dos 10 anos a coisa acomoda, né? E a gente começa a se interrelacionar, aí a gente perde o marido, a esposa, e o que acontece? A gente tem que passar a viver só, aprender a viver só. Então, é um processo que na cabeça de muita gente a coisa quebra, né? Nós estamos no Jornal Alvorada com a dona Regina Roveri, que é coordenadora do Grupo de Apoio a Viúvas, Viúvos e Pessoas que Vivem a Sós. Acabou de começar praticamente esse trabalho, que já é idealizado, claro, há algum tempo, mas ontem teve um passo importante, uma reunião, não é, dona Regina? Eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa reunião, os frutos dela, os próximos passos aí para esse grupo. Exatamente, fizemos a primeira reunião, foi o pontapé inicial, né? E foi muito bom, a participação muito boa, o pessoal que ouve a Rádio Alvorada estava lá e ouviu o apelo, o convite, e teve aquela parte, nós fazemos geralmente do nosso encontro, sempre vai ser assim, uma leitura bíblica, né? Uma explicação. Geralmente a leitura bíblica é baseada em personagens bíblicos, viúvos ou viúvas, principalmente o livro de Ruth. Então nós fizemos esse trabalho e depois houve a troca de experiências, um bate-papo. Aí Dom Orlando esteve na reunião, nos deu aquelas dicas importantes, nos deu aquele ânimo que é próprio dele, né? Ele é bastante animado e o pessoal gostou muito. Depois um lanchinho. E Ótimo. Nós temos uma programação dessa forma, é uma vez por mês Uma apenas. vez por mês. Uhum. Nós estamos apenas fortalecendo esse grupo para que esse grupo vá aos seus lugares, às suas paróquias, aos seus movimentos, forme outro grupo de viúvos ou viúvas ou pessoas sós. Então, por enquanto, nesse ano, nós estaremos apenas fortalecendo, formando, preparando, capacitando essas pessoas para depois fazerem. Mas tem gente que já está, sabe, Rodrigo, tem gente que já está animada, Tirando já está querendo fazer o seu grupo lá na sua região, porque tem muita viúva e muito viúvo. Exato. E muita gente sozinha. Não, mas isso realmente vai aquecer muito a igreja. Eu, inclusive, gostaria que a senhora comentasse, para a gente até finalizar,
como as pessoas podem fazer para participar, ou seja, de repente as pessoas que estão em outras cidades, né, incentivar também, eu acredito que deva seguir essa linha de incentivar as outras paróquias que são de outras cidades a formar esses grupos. Isso. Como é que funciona o primeiro passo para as pessoas que tiverem interesse? Isso, então vamos fazer assim, no próximo mês, dia 25 de março, nós teremos a segunda reunião. Até esse mês, nós estamos aceitando pessoas que venham para participar, começando novamente, até o mês de março. Depois, a gente vai apenas trabalhar com essas pessoas, para depois, o ano que vem, começar novo grupo, certo? Então, vejam bem, quem é de fora, de outros lugares, procura agendar para que dia 25 de março, das 14h30 até as 16 horas, possam estar aqui no Centro de Pastoral. É aqui ao lado da Rádio Alvorada. E como faz para agendar? Pode ligar para algum telefone? Pode ligar para o meu telefone, 3328-7676. É facinho, hein? 3328-7676. Isso, liga para o meu telefone, eu agendo, eu coloco o nome, o telefone, bato um papo com a pessoa e depois no dia 25 de março a gente vai se encontrar. Ótimo! Olha, Dona Regina Roveri, coordenadora do Grupo de Apoio a Viúvas, Viúvos e Pessoas que Vivem a Sós. Muito obrigado pela atenção aqui para explicar essa belíssima iniciativa. Muito obrigada e um bom dia a todos.